Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre funções. As funções, na verdade, é uma maneira de a gente obter alguns resultados bem rápidos, né? Por exemplo, às vezes a gente quer fazer a soma de várias células e a gente tem que ir selecionando cada uma célula e colocando um mais entre eles. E aí, imagine se a gente tem bastante células, lá como 100 células. Então, a gente precisa de uma função que faça isso para a gente bem rápido. Então, tem vários tipos de funções que vão desde umas mais simples até as mais complexas. A gente vai ver algumas aqui que são mais utilizadas, tá? Nessa primeira parte da aula. Depois a gente vai ver outras funções em outras aulas. Elas têm assim a mesma sintaxe, o mode, né? É o igual, o nome dela, né? E aí a primeira célula que a gente quer colocar para ser calculada, separada por 2 pontos, até a última célula a ser calculada. Essas para as funções mais simples. Tem funções que têm mais argumentos aqui, mas a gente vai discutindo. A primeira que a gente vai ver é a função soma. Aqui, ela é bem simples, então só clicar aqui que a gente vai para nossa planilha. Aula 7. Então, aqui é só eu colocar aqui na barra de fórmula, colocar um igual aqui e vou colocar soma. Você pode colocar tanto em maiúsculo como minúsculo, ele vai te dar a opção. Ou tu clica aqui e aí você tem que colocar o intervalo que você quer que seja feita a soma. Por exemplo, eu quero fazer a soma aqui da quantidade total de alimentos. Então, eu posso selecionar aqui. Opa, deu aqui. Soma. Eu posso tanto colocar a referência da primeira célula aqui direto, ou eu posso selecionar. Clica aqui fora, ó, a primeira, e arrastar até a última. Olha só como é que ele já fica. Tá? E aí, se eu dar um Enter, ele já fecha com parênteses aqui para mim e já faz a soma de tudo. Tá? Então, eu posso tanto selecionar com o mouse, como eu posso colocar a referência direto das células, como B3 e B7, que é o intervalo que eu quero que seja feita a soma. Tá? O valor unitário aqui a gente não precisa colocar. E nesse caso aqui, vou só mostrar uma dica para vocês. O total aqui é a quantidade vezes o valor. E aí eu coloquei da primeira célula. Nas outras, eu posso apenas copiar o que está na primeira, mas de uma forma diferente. Olha, aparece para mim aqui esse pontinho aqui, quadradinho. Se eu arrastar aqui embaixo, ele já vai fazer a mesma coisa, né, que foi feita na primeira célula. Essa é uma dica. Então, não precisa a gente ficar repetindo ali, digitando no teclado. Aqui também eu posso colocar a soma. E ele já deu a sugestão aqui para mim, olha. D3, eu posso usar isso, ou eu posso usar o teclado. Mas, geralmente a gente utiliza aquela opção que ele nos dá ali já, para facilitar a nossa vida, né? A outra função que a gente tem é a função de média. Então, a gente pode tirar a média entre valores. Funciona da mesma forma, né? Naquele caso, você estava fazendo a média somando os valores e aí dividindo pela quantidade de valores. Nesse caso, a gente tem uma função média. Por exemplo, se eu tenho 2, 3, 4... E aí, você, no último exercício, nós estávamos fazendo assim. Somava esse, com esse, mais esse. Colocava em parênteses para não dar um problema. E a gente dividia por 3, né? Mas aí agora a gente tem uma função para isso, chamada média. E aí eu posso selecionar os 3 valores aqui, dar Enter, que ele também já vai calcular a média para a gente aqui desses 3 valores, tá? A função máxima, né? A gente consegue pegar um valor máximo dado um conjunto de números, por exemplo. Então, a gente tem aqui a quantidade e todos esses valores aqui. Então, vamos tentar calcular qual é o valor máximo aqui. Vou colocar máximo bem aqui. E eu vou usar a função aqui, máximo. Olha só, ele já até deu para mim a dica do que eu quero usar aqui. Então, eu posso colocar máximo. E aí, ó, eu seleciono aqui o espaço, dou um Enter, e ele vê que o valor máximo que tem
nessa coluna aqui é de 1,50, tá? A gente também tem essa outra função que é o valor mínimo. A gente consegue encontrar o valor mínimo de um conjunto de valores. Então, é a mesma coisa aqui. Mínimo. Eu posso colocar aqui. Min. Mínimo. E eu vou selecionar aí em cima os valores, que ele não deu para mim agora. Dou um Enter. E ele já pega o menor valor aqui, né? Vou colocar o da média aqui, não que faça sentido a gente fazer um média desses valores, mas eu vou colocar aqui, só para a gente ficar certinho as três médias, as três funções. Igual, coloco aqui média e vou selecionar aqui os valores. Não vai fazer sentido para a gente aqui nesse momento, mas ele encontrou as médias dos valores aqui de 9. Tá, então vamos para outras funções que podem ser úteis também. É a função funções de data e hora. Por exemplo, se você quiser saber um ano específico, né? Tem ali uma data e você quer só pegar o ano. Então, aqui nessa mesma planilha, aqui embaixo, eu posso usar a função aqui, colocar o igual, né? E aí eu tenho que colocar ano e a data que eu quero pegar. Então, eu vou colocar aqui nome ano, né? A data, vou pegar qualquer uma dessas aqui. Vou selecionar essa primeira aqui. Dá um Enter. Ó, ele pegou o ano aqui. Vou colocar aqui, ano 2021, né? Se tivesse outras datas aqui, ele, de 2021, 2022, 2023, ele pegaria. Essa é bem simples, né? Nesse caso, eu coloquei uma referência, né? Mas se você quiser colocar o valor direto, também pode, olha. Se eu colocar aqui o valor direto, então, Ctrl C, ó, foi para 1970. Coloquei direto. Nesse caso, eu só peguei a referência, né? Tá. Depois de ano, a gente tem essa outra função, que é a função de agora. Essa função ela retorna a data e a hora atual do sistema. Então, se você quiser colocar uma parte de uma célula que sempre fique mostrando a hora e a data de agora, é só colocar aqui. Deixa eu só mudar para cá. Eu vou colocar agora. E eu vou colocar igual agora. Vou colocar direto. Tá. Ó, ele dá a nossa data de hoje e a hora do sistema. Né? Não sei qual é essa hora que ele está dando agora, 11h59. Tá? Tá no meu computador aqui, ele está marcando 16 horas. Vamos a outra. A função dia, ela retorna o dia de uma data fornecida, uma só retornava o ano. Nesse caso, a gente pode retornar o dia somente. Então, a data é que pode ficar entre aspas, ou a referência, ou o endereço de uma célula, que é a referência, né? Então, eu vou colocar aqui, esse aqui é o ano, vou colocar o dia aqui em cima, dia, e vou colocar aqui, dia. Vou pegar a referência também, aqui, não lembro se foi essa aqui, vou pegar essa outra aqui, e dá colocar. Então, nesse dia aqui foi o dia 15, né? Aqui 2021, dia de agora. Tá. Qual é a outra? Dias de trabalho total. Nessa função é interessante para você saber quais são a quantidade de dias úteis que a gente tem no mês, tirando os feriados, né? Eu quero saber a quantidade de dias úteis que tem nesse mês agora, né? Excluindo os feriados. Isso é interessante, às vezes, para fazer cálculo de alguns títulos públicos, né? Contabilidade, eles tiram os dias de feriados e contam só os dias úteis. Então, como é que funciona? Você coloca a função dia de trabalho, coloca a data inicial que você quer fazer e a data final, e você também tem que selecionar os feriados, né, que existe entre a data inicial e a data final, tá?
Então, vamos ver aqui. Ó, eu tenho aqui todos os meus feriados de 2021, tá? E aqui eu tenho o início do mês e o final do mês. E eu quero calcular a quantidade de dias úteis que tem aqui. Então, eu coloco a função dia de trabalho, vou colocar a data de início, tá aqui a data de início, coloco também a data de fim. Ó, estão separadinhas aqui por ponto e vírgula cada um deles. São 3 argumentos. Que é a data de início, 2, data de final, e o terceiro argumento é todos os feriados que compõem aí, eu coloquei os feriados do ano inteiro, tá? Para não dar problema. Então, para cada um saiu o feriado do ano inteiro, mas eu poderia colocar somente, selecionar os feriados de janeiro, no caso, tá? Não tem problema, se ficou a mais aí, ele só vai contar os de janeiro mesmo. Então, 3 argumentos. Ó, e aí só dá Enter, ele calcula 20 dias aqui para mim, né? Então, só vou colocar aqui certinho, legal. Dia de trabalho, coloca dia, trabalho total, vou apagar tudo que é para a gente fazer junto aqui, né? Vou selecionar aqui a minha data inicial, ponto e vírgula, minha data final, ponto e vírgula. Agora, eu tenho que selecionar todos os feriados. Então, tem que estar aqui do lado. Eu poderia selecionar só esse primeiro, que é referente a janeiro? Poderia, tá? Mas aí eu vou selecionar logo tudo aqui, porque ele não vai ter problema, ele só vai contar esse primeiro aqui. Se eu dar Enter, ele vai aparecer que no mês 1, né? Aqui vai aparecer que temos 20 dias úteis, tá? E aí você pode repetir a mesma coisa para cada um deles aqui, tá? Que mais? Fim do mês. A função fim do mês possui a seguinte sintaxe. Por que é interessante a gente saber o fim do mês? Olha, eu usei aqui nesse caso. Porque o início nós sabemos, mas alguns meses a gente é 31, é 28, é 31, é 30. Então a gente pode usar essa função para colocar ali, para saber o fim do mês daquele mês. Então ela funciona desse jeito. Eu coloco fim do mês, a data de referência, tá? Por exemplo, 1/1 de 2020. E aqui os meses. O que é esse mês aqui? Se você colocar 0, ele vai te dar o fim daquele mês que você colocou aqui na data referência. Se você colocar 1, ele vai te dar o final do mês 2. Tá? Ele vai somar a partir dessa data de referência. Vou mostrar aqui o exemplinho aqui para vocês verem como é que funciona. Vou apagar aqui. Apagar. Ó. Então, eu quero saber qual vai ser o meu fim do mês aqui no dia 1º de 2001. Então, vou colocar aqui, fim, mês. Vou colocar o mês de referência. Eu posso colocar tanto entre aspas, né? Como posso selecionar aqui, né? Colocar ponto e vírgula. E eu quero, se eu colocar 0, ele vai me dar o final desse próprio mês. Se eu colocar 1, ele vai me dar do mês de janeiro, de fevereiro. Se eu colocar 3, ele vai me dar do mês de março, e assim por diante, tá bom? Então, eu vou colocar colocar 0, que é do cara desse mês mesmo. Vamos ver? Olha aí, pegou. Tá vendo? Pro próximo, aqui, a mesma coisa. Eu posso simplesmente puxar para cá, né? Que daí ele vai fazendo para todos. Tá? Ó, fevereiro, ele tem 28 e assim por diante, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui é o mês 5, se eu colocar bem aqui nesse último, só para vocês verem a diferença, ele vai pegar o último dia do mês 6, eu vou colocar 1, ele vai somar com o 5 aqui e vai para o 6, olha só, tá? Se eu coloco 0, ele vai para o mês corrente. Se eu colocar -1, ele volta para o mês anterior. Então, ele vai pegar o dia 30 do 4. Tá? Só para a gente saber como funciona. Tudo bem? Vamos ao próximo. Então, a função hoje, ela retorna a data atual do sistema. Então, eu vou colocar aqui
Se eu colocar aqui foi dia, vou colocar data hoje. Aqui. Igual hoje. Só dar um enter aqui. Ele pegou a data de hoje. Tá? E o mês, ele retorna para a gente o mês corrente que nós estamos, né? E aí, de novo, a gente pode colocar tanto a referência que a gente quer, ou a gente pode colocar entre aspas. Por exemplo, eu quero saber o mês de 21/6/2001. Fechar com aspas aqui. É o mês 6. Ou simplesmente tirar ali, né? Vou colocar a referência da célula, que é essa daqui de baixo. Vai dar a mesma coisa, tá? Isso é interessante porque, por mais que nós estamos visualizando isso aqui agora, quando a gente tem uma tabela muito grande e a gente quer saber essas coisas, se torna bem interessante, tá? Quando é pouca coisa igual nós estamos lidando, não se torna tão útil, tá bom? Então, essas funções aí que a gente vai aprender hoje na aula.